tanto que a Bíblia fala que nós temos que orar sem cessar, ou seja, sem parar, nós temos que estar sempre em oração, orando, pedindo a Deus, né, as misericórdias, porque o mundo aí está terrível, né, e a gente tem que estar em oração. A Bíblia fala assim que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Então, a oração, ela tem poder, ela tem poder. Ele tem poder para curar, para libertar, para salvar, para nos livrar. Então, é muito bom estar orando, clamando a Deus. Então, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, meu Deus, nós estamos aqui, Jesus, reunidos na casa aqui da minha tia, e nós te pedimos, Senhor, a tua misericórdia, que o Senhor venha abençoar nós que aqui estamos, aqueles que não estão aqui, toda a nossa família, toda a nossa parentela, essa casa, esse lar, meu Deus, a minha vida, a vida da Carol, do Hélio, da tia Aparecida, do Tizé, meu Deus, de toda a família, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, meu Deus, tem misericórdia de nós, que nós somos pecador, nós somos falhos, mas nós te pedimos a bênção do Senhor sobre nossas vidas, em nome de Jesus de Nazaré, porque Tu és Deus, nós acreditamos, nós cremos que Tu podes, Senhor, dar o livramento, que Tu podes, Jesus, libertar, que Tu podes, Senhor, salvar. Há poder no Senhor Jesus, há poder no Senhor. O Senhor pode todas as coisas. Nós cremos num Deus vivo, num Deus que tudo pode, em nome de Jesus. Tem uma passagem na Bíblia, agora, se eu não me falha a memória, está no livro de Amós, não sei se é capítulo 7 ou 3:7 ou 7:3, capítulo 3, versículo 7, que diz assim, está escrito lá. Ah, tá. Vamos orar também nisso aí, em nome de Jesus. Aí está escrito lá, que Deus, Ele não faz nada sem antes revelar a palavra, né, para o seu servo, o segredo deles para os seus profetas, para os seus servos. E nós temos que ser verdadeiramente um servo de Deus, né, andar na verdade. Por que eu estou falando isso? Eu falei que ia falar com a senhora, essa capa aqui, que acontece? A igreja, a nossa igreja, ela tem um traje, é como se fosse uma roupa de uma empresa, né? E eu, como que eu sou líder lá da igreja, como um líder da igreja, um pastor, um ministro da igreja, eu tenho que dar exemplo. Então eu tenho que colocar, a gente coloca essa capa aqui, Wellington, para a gente estar, né, numa visita numa casa, como está aqui hoje, né, num monte, numa oração na igreja, numa consagração na igreja, aí os obreiros colocam essa capa aqui, entendeu? Então, por isso essa capa aqui, eu tô com ela por conta disso, que a gente tem que dar exemplo, tá gravando ali e tudo. Então, nós estamos aqui reunidos e eu creio assim, aqui hoje é a igreja do Senhor, a igreja de Cristo, porque a senhora não abriu a porta para mim, a senhora abriu a porta para Jesus, para Jesus. Então, a Bíblia diz, onde tem 2 ou 3 reunidos em espírito e em verdade, o Senhor se faz presente. Então, eu creio, nós não estamos vendo, né, não, mas nós podemos sentir, nós sentimos a presença de Deus, nós sentimos. Eu estou sentindo aqui, eu estou até arrepiado aqui, que eu posso sentir a presença de Deus, a gente sente, né? Então, Deus, Ele está presente na casa. Glória a Deus. Ô, Hélio, louva aí um hino aí. Aqui o nosso irmão Hélio, ele vai louvar um hino aí pra gente, né?
mais seguro do mundo é o teu Jesus. Lindo. Amém. No final, você vai pensando aquele hino Voz da Verdade, mas no final você louva ele. Jesus tem uma passagem na Bíblia, um versículo que Jesus ele fala, lá no livro de Mateus, ele fala: tudo que pedires em oração, crendo, receberei. Jesus está falando, é tudo que pedir em oração, crendo, recebereis. Então, eu vejo assim, uma crença muito grande, né, da senhora, né, de vocês, né? O Tizé está falando que depois a gente vai orar num propósito, né, que ele está pedindo. Eu já orei já outras vezes nesse propósito, mas eu vejo a crença. Isso é muito bom, não importa a religião. Não, Se a gente crê em Deus, né, Deus ele faz coisas, como a palavra de Deus diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim, está falando para orar, clama a mim, responder-te-ei, aí está falando assim, eu vou responder, aí fala assim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, Deus, ele faz até coisas que a gente nem imagina. Deus, ele faz para nós. Por quê? Porque nós acreditamos, nós cremos. A Bíblia diz assim, se tiver fé como um grão de mostarda, eu direi a este monte, passa daqui para acolá e há de passar. O que está falando ali? Está falando uma fé muito pequena. Um grão de mostarda é bem pequenininho. Então, o que a palavra de Deus está falando, se tem um pouquinho, pelo menos um pouquinho dessa fé, Deus ele tem poder para transportar montes, ou seja, ele tem poder para fazer coisas que nós não imaginamos, ele tem poder para realizar. Tem uma outra passagem na Bíblia, depois eu vou ler aqui uma passagem aqui, que fala lá no livro de Atos dos Apóstolos. Tem uma passagem na Bíblia, no livro de 2 Reis, se eu não me falha a memória, diz a força da oração a oração. Tem uma menina ruim aí no Facebook, todo mundo orando. A Déia estava comentando. Já melhorou, se você ver. A Déia estava comentando. Teve alguém que, quando eu estava lá em São Bernardo ainda, faz tempo que ela está assim, já faz alguns dias. Tem uma juíza que ela está assim. Que pediu oração, a gente orou. Tem alguns dias, já tem um tempinho que ela está assim mesmo. A gente orou e eu creio muito na oração. Sim. Foi infecção de urinária. Nossa, tem coisa que o próprio Deus permite que aconteça, né? E se Deus, ele é poderoso, se ele quiser, ele cura. Eu não sei a situação que ela tá, né? Pessoas morrendo, Deus vai lá e faz a pessoa, restaura a pessoa. Então Deus, ele é muito poderoso para realizar milagres. Então se a pessoa crê, Deus opera milagre. Tem uma passagem na Bíblia, eu vou falar um pouco aqui até de mim, que o profeta Eliseu, ele estava indo para o monte orar, né? Ele estava indo para o monte fazer oração. E ele passava numa cidade chamada Sunem, e ali tinha uma mulher, que a Bíblia fala sunamita, com seu marido, né? E essa mulher, esse casal, observava o homem de Deus. Então, a gente como servo de Deus, que eu senti no coração de falar isso aqui, não sei porquê, Deus sabe de todas as coisas. A gente como servo de Deus, eu fico muito feliz, sempre que eu venho aqui, a senhora pede oração, e eu tenho o maior prazer de estar aqui fazendo a oração. A gente como servo de Deus, a gente tem que dar exemplo. Nós somos pecadores, somos, todo mundo da terra, não tem ninguém santo. Todos nós somos pecadores, santo era só Jesus, né? A gente erra, a gente peca, a gente falha, mas nós temos que procurar
não errar, fazer o que é correto, o que é certo. Então, nós, como servos de Deus, nós somos observados. Então, nós temos que dar bom exemplo. Como assim? Nós temos que dar o bom exemplo na nossa casa, no nosso trabalho, né? Principalmente na igreja, porque as pessoas observam nós. Tem pessoas que se inspiram em nós. Então, nós temos que ser exemplo. Eu estou falando isso por causa da palavra, eu estou pregando a palavra. E esse profeta chamado Eliseu, ele passava ali, a sunamita, a mulher, observava ele, ficava olhando para ele. E um dia a mulher chega, o marido dela, e fala: eu tenho observado este homem que passa aqui, é um verdadeiro homem de Deus. Por que a gente não faz um quartinho e quando ele passar aqui, deixa ele ficar aqui? E a mulher fez isso, com o marido dela fez isso. Só tinha a mulher e o marido dela, não tinha filho, fez isso. A Bíblia fala que era uma mulher rica, que tinha tudo, né? Tinha tudo, mas faltava alguma coisa na vida dela. E ela fez lá o quartinho, o profeta passava e ficava ali. E o profeta queria retribuir alguma coisa para aquela mulher, mas a mulher tinha tudo. Aí ele pediu para o servo dele, que andava com ele: pergunta para ela o que ela precisa, que eu preciso de retribuir alguma coisa. Eu não tenho nada, mas eu posso fazer alguma coisa por ela. Pergunta o que ela precisa. Aí o servo foi lá, viu, e a mulher não precisava de nada. Não precisava de nada, a mulher tinha tudo, tinha riqueza, morava num lugar tranquilo, sossegado, que é essa cidade chamada Sunem, tinha uma casa boa, tinha tudo. E o servo lá de Eliseu fala para ele: olha, profeta, eu observei nesse casal que eles não têm filho, e já era um casal de idade, mas eles não tinham filho. E o profeta pegou, né, e falou: então vamos orar para que Deus venha dar um filho. A mulher não podia ter filho, né? E o profeta de Deus orou, pediu para Deus misericórdia, para que Deus desse um filho para aquela mulher, porque um casal ele quer ter um filho, todo casal ele quer ter um filho para formar uma família, né? Então faltava um filho, uma criança naquela casa, na vida daquele casal. E Deus deu, passou o tempo, Deus deu o filho, a mulher engravidou, ela teve o filho cresceu. E diz a Bíblia que o filho foi trabalhar, estava junto com o pai trabalhando, o menino. E o menino sentiu uma dor de cabeça muito forte e morreu. E pegaram o menino, a mãe pegou nos braços e o filho ali morto, levou para casa, o filho morto. E a mãe não reclamou. É interessante que a Bíblia diz que a mãe, ela foi atrás do profeta, mas não reclamou. O profeta perguntou para ela: mas o que está acontecendo? O profeta viu que ela estava triste, o semblante dela muito triste, alguma coisa de muito grave tinha acontecido, mas ela não reclamou. E o menino morto, ela falou: não, está tudo bem, o menino morto, mas por dentro estava ali aquela tristeza, estava ali, sabe, ela estava sofrendo muito por dentro. E o profeta, Deus usa o profeta, ele vai até a casa, o servo do profeta vai, confirma que o menino estava morto, coloca o menino no quarto onde tinha feito para o profeta ficar, colocou na cama. E o profeta chega lá e começa a orar. Por isso eu estou falando de oração, né? Porque por causa da senhora, que vocês que a senhora crê muito, eu sei que a senhora ora, a senhora crê muito, e a gente passa por problema, dificuldade, muita luta na nossa vida, mas se a gente não orar, como que a gente vai resistir?
A gente tem que estar em oração mesmo, né? E o profeta ali, ele começou a orar, diz a Bíblia que ele deita por cima do menino, ele começa a clamar, ele começa a orar, ele começa ali pedir misericórdia, misericórdia, e Deus, ele ressuscita o menino. Eu quero ler só aqui uma passagem aqui, e depois nós vamos fazer uma oração forte aqui, em nome de Jesus. Eu senti de Deus de falar essas coisas, mas... Peço muito para me dar ânimo. Nossa, não tenho mais ânimo. De nada. Mas é o que você está falando. Eu só relevo a poder da oração. Muito desânimo. Mas a gente vai firme por causa da oração. Tem que estar em Senão oração eu ia ficar mesmo. só na cama, meu filho. Aqui, de Priscila, ó, tem uma passagem aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Depois nós vamos orar, tá bom, Tizé? E pode acreditar que Deus, ele vai operar esse milagre. Vai, com em nome de certeza. Jesus. Deus, ele vai fazer. Eu creio muito nisso. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, eu vou ler só alguns versículos do 25 até o 32, olha só. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os outros presos tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faça nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora diz: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Essa passagem aqui fala também um pouco de oração, né? Na oração, não sei por que a gente está insistindo na oração. Essa passagem aqui, não sei se a senhora já ouviu falar de Paulo e Silas. Paulo e Silas era um missionário que andava em vários países naquela época, várias cidades, pregando a palavra de Deus, como eu estou aqui hoje, né? Pregando a palavra de Deus. E por causa da palavra de Deus, que muitas pessoas de Priscila não aceitavam naquela época, as pessoas não aceitavam de jeito nenhum. O que fizeram com ele? Pegaram os dois e lançaram ele na prisão. Eles foram presos. A Bíblia diz aqui que amarraram eles num tronco e lançaram ele dentro do cárcere, dentro da prisão. Colocaram ele lá e chicoteava. A Bíblia diz que, olha, bateu, mas bateu, como fez com o próprio Jesus Cristo. Chicoteou, bateu. A mesma coisa que fez com o próprio Jesus Cristo. Então, eles apanhou, sofreu injustamente e lançaram ele naquela prisão. Agora, o interessante é que ele estava ali. Então, o que eu quero dizer com isso? Eles estavam ali sofreu, né? Foi perseguido, sofreu, como muitas das vezes nós aqui também, nós sofremos, nós passamos por perseguições, coisa injustamente, né, vem contra a nossa vida, e a gente muitas das vezes fica se perguntando: mas por que, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu passo por isso? Por que eu sofro tanto? Por que isso está acontecendo comigo? Às vezes a gente não fica se perguntando, falando. Imagina o sofrimento de Paulo e Silas na prisão, apanhou. A senhora, eu tenho certeza que todos aqui já ouviu a história de Jesus Cristo, tanto que ele apanhou. Paulo e Silas também apanhou com chicote naquela época, se cortou eles todinho, mas ele estava ali, sabe como que ele estava ali? Louvando
né, cantando, louvando, orando, né, rezando ali, orando a Deus dentro da prisão. E a Bíblia diz que Deus é quem fez isso, né, não? Deus mandou ali um terremoto tão grande que quando eles viram, eles não estavam mais amarrados, porque Deus enviou um anjo e ele não estava mais amarrado. As prisões foram soltas, como a Bíblia diz, as prisões foram soltas ali, porque ele estava injustamente, estava sofrendo injustamente, e eles estavam ali. A Bíblia diz que perto da meia-noite, como eu li ali, eles louvavam, eles cantavam hinos de Deus, hinos de louvores ao Senhor, e eles oravam ao Senhor, e de repente veio esse terremoto, e de repente ele estava solto. O carcereiro, como eu li ali, o carcereiro daquela prisão, quando eles viram os presos, as cadeias, tudo aberta, tudo solto, e o carcereiro ali ficou, ele tentou até se matar, pegou uma espada, eu vou me matar, porque os soldados lá, quando ficasse sabendo, ia matar ele de todo jeito. Então eu vou me matar, porque os presos fugiram tudo. E de repente Paulo e Silas olham para ele, o carcereiro, vendo que ele estava tentando se matar. Não, estamos todos aqui, ninguém fugiu, nós estamos aqui. E o carcereiro vendo aquele poder de Deus, o que tinha acontecido ali, o que Deus tinha feito ali, o carcereiro pergunta para Paulo e Silas: mas o que eu faço para me ser salvo? O que eu preciso fazer para me herdar a vida eterna, para mim ir para o céu, para me ser salvo? E Paulo e Silas falam para ele: olha, crê no Senhor Jesus Cristo. Então basta nós acreditar, nós acreditar, crê no Senhor Jesus Cristo que será salvo, você e tua casa. E o carcereiro acreditou que Deus estava fazendo tudo aquilo. Ele acreditou, ele creu, e foram salvos ele e a casa dele, a família dele. Louva aí o hino aí, Voz da Verdade, em nome de Jesus. Depois nós vai orar aqui para terminar, tá bom? Orar uma oração forte mesmo. Deus venha operar milagre, em nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua
orar agora em nome de Jesus. Quero orar aqui pelo Elivelta e eu oro por todos vocês em nome do Senhor, né? Eu não conheço a sua vida, tá bom, Elivelta? Mas Jesus, Ele te conhece. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que você necessita. Creia no Senhor Jesus, que Deus, Ele é aquele que entra na frente de tudo. Às vezes a gente pode pensar assim, mas, meu Deus, eu estou fazendo a coisa certa, por que não dá certo, né? Mas Jesus, Ele sabe de todas as coisas. Creia no Senhor Jesus, creia no Senhor, que vai dar certo sim, que você tem, né, pedido, que você tem almejado. Creia no Senhor Jesus, que Ele vai entrar com a providência divina em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos, Jesus, coloca tuas mãos, Senhor, que não seja a minha mão, mas a mão do Senhor Jesus, meu Deus, sobre a vida do Elivelta aqui agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, Jesus, entra, Senhor, com a tua providência divina. Jesus, os projetos, meu Deus, que Ele tem pensado. Oh, Papai da Glória, Tu és o Deus de milagre. Coloca as Tuas mãos, Jesus, na vida, Senhor Jesus, conjugal, na vida, Senhor Jesus, sentimental. Oh, Papai da Glória, coloca as Tuas mãos, que não seja a minha mão, mas a mão do Senhor Jesus. Livra ele, Senhor, livra ele de todo mal, livra ele de toda cilada do inimigo. Senhor, onde ele andar, com quem ele andar, aonde ele for, aonde ele pisar, meu Deus, coloca as tuas mãos e dá o teu livramento e livra, Jesus, de todo mal, de toda perseguição, meu Deus, de toda cilada do inimigo, coisas, aleluia, glória a Deus, que talvez ele não sente, ele não vê, mas dá o teu livramento em nome de Jesus. Amém. Senhor Jesus, abençoa, papai, o Tizek, em nome do Senhor Jesus, coloca as tuas mãos, Jesus, a perícia que ele vai fazer, meu Deus, tu és o Deus de milagre, Jesus, entra nesta causa, a perícia que ele vai fazer ali, dia 10, né, Tizek? Coloca as tuas mãos, Jesus, coloca as tuas mãos, meu Deus, quando ele entrar, meu Deus, naquela sala, oh Espírito Santo, meu Deus, o Senhor Jesus, meu Deus, que vai entrar, Espírito Santo, junto com ele, meu Deus, dentro daquela sala, meu Deus, coloca as tuas mãos nos documentos, nos papéis, oh Papai da Glória, que ele possa, Senhor Jesus, sair de lá, vitorioso, meu Deus, nessa perícia, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, porque Tu és Deus e o Senhor sabe a necessidade, o Senhor sabe que ele precisa muito, o Senhor sabe a necessidade, oh Papai, o coração dele, Espírito Santo, põe as Tuas mãos, livra ele, Papai, da saúde, livra ele de toda seta do inferno, de toda enfermidade, de todo mal, em nome de Jesus. Oh, papai, abençoa, papai, a tia Priscila. Jesus, Tu és o Deus vivo, Tu és o Deus que nós acreditamos, Tu és o Deus que livra. Oh, Espírito Santo, livra ela, meu Deus, de todo mal. Oh, Papai da Glória, dá força para ela, Papai, para suportar todas as coisas, Senhor, ruim. Ah, Papai, que ela sente, oh, Papai, que ela pensa. Ah, Espírito Santo, Tu és o Deus bom, Tu és o Deus que fortalece, Tu és o Deus do renovo. Espírito Santo, abençoa. Espírito Santo, coloca as Tuas mãos, que não seja a minha mão, Jesus, mas a Tua mão, Senhor Jesus, sobre ela, livrando ela também, Jesus, das enfermidades, de todo mal, abençoando em nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo, abençoa, papai, este lar,
Meu Deus, abençoa, papai, a nossa família, esta família. Espírito Santo, as minhas primas, meu Deus, meus primos, Lidson, papai, lá em Caieiras, esposos, filhos. Meu Deus, coloca as tuas mãos, tira, papai, toda discórdia, tira, papai, todo mal, tira, papai, todo peso, todo laço do inimigo. Meu Deus, coloca as tuas mãos e abençoa, Jesus, toda essa família, a Sheila, Espírito Santo, a família da Sheila, da Quelinha. Meu Deus, tem misericórdia, Jesus, da Quelinha. Entra com a tua providência divina. Espírito Santo, tu és o Deus que resolve tudo, tu és o Deus que nós acreditamos. Por isso nós estamos aqui, Senhor, te pedindo, Jesus, a tua misericórdia. Entra com a tua providência divina, abençoa a Kilza, Espírito Santo, toda a família dela, o Noé, os filhos. Oh, papai da glória, opera, Jesus, as tuas maravilhas, o teu poder, em nome de Jesus, sobre nossas vidas, em nome do Senhor. Amém, Amém. E amém. Amém. Certo, Priscila? Vamos agradecer a Deus, que a graça de Deus e a comunhão do Espírito Santo que está aqui sobre nós permaneça hoje para todo sempre. Amém, Amém. Jesus. Que Deus Amém. abençoe a todos. A todos nós, que Deus abençoe vocês também. Eu sei, todos